Oi, gente! Nós estamos falando sobre pureza sexual. Então, nós falamos que Deus fez para homem e para mulher e que é para fazer depois do matrimônio, depois do casamento, onde duas pessoas só passam a ser um casal depois deles serem legitimados, parentes com testemunho. Esta relação carnal entre homem e mulher foi planejada pelo Criador para sermos desfrutados só depois do matrimônio. Por este motivo, os solteiros, eles não podem ter relação, porque ele vai ser consumido a carne. Quando nós damos espaço pelo velho homem dominar, nós vamos ser escravos disso, dessa intimidade, desse instinto. Quando nós estamos sobre o matrimônio, nós temos a bênção de Deus para nós não sermos consumidos por isso. Logo, somos capazes de desfrutar o sexo com uma mente pura, sem ser dominados por instintos. Lucas 7, de 1 a 5 diz: é bom que o homem não toque em mulheres. Isso é Paulo falando. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e seu marido também não, semelhantemente, não tem poder, mas e sim a mulher. Não vos priveis um dos outros. Aqui tá falando sobre relação sexual. Então, cuidado com os jejuns que você faz. Salvo talvez por muito consentimento por um tempo, para que vocês dediquem à oração, mas depois vos juntar para Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Sim, é lindo, é para dentro do casamento e nós precisamos entender esses pontos. Então, o que é impureza? Não é só fazer sexo fora do casamento. Ela tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e ela tem a ver com as nossas ações sexuais. Nós vamos ver com base bíblica. Você vai ter resposta na Bíblia. Ou quando você tiver alguma dúvida, ou quando alguém vir perguntar. Não, você não pode mais usar desculpa. Vamos lá. Então, nós vimos em Hebreus 13:4 que digno de honra é o matrimônio e tem que ser a pureza sexual, ela também é pós-casamento. Opa, então não posso fazer relação sexual dentro do casamento? Não, ela deve ser mantida após o casamento. Sim, meus irmãos, a gente pode se tornar impuros dentro do casamento. Deus julgará os impuros, ou seja, a entrega, relação sexuais ilícita e adúlteros. Nós podemos trazer impureza dentro do casamento através de um adultério ou das relações ilícitas. 1 Coríntios 6:9 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não nos enganeis, nem impuros. E a palavra impuro aqui no original é a palavra pornô. Sabe pornô de pornografia? Nós vamos falar sobre isso. Impuro significa relação sexual ilícita ou fornicação, ou que é qualquer relação fora do casamento. Nem idolatria, nem adúlteros, nem feminados, que é os homossexuais, nem sodomitas, que é pessoas que deitam tanto com homens quanto com mulheres, os bissexuais, nem ladrões, olha, nem avarentos. Se você é mão de vaca e você está condenando os homossexuais, não vão herdar o reino de Deus, não. Nem bêbados, nem maldizentes, sabe, os reclamões também não vão entrar no reino de Deus, não. Nem roubadores entrarão.
Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos julgamentos. Então vamos lá. Em 1 Coríntios 6, 18, 19. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o próprio corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmo? Sabe aquela frase bela do feminismo, meu corpo, minhas erras? Na igreja não funciona. Não é seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E se você é casado, o corpo não é seu, é do seu marido ou da sua esposa. É isso, você precisa tomar muito cuidado. Porque nós precisamos... Não fique com raiva de meu. É a Bíblia falando. Você tem que fugir da impureza. O que significa? Fugir não é resistir ao diabo, é correr para longe, é ir embora, não permanecer em um lugar que te leva à impureza. O que significa essa impureza? Como se fala sobre isso? Em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascívia. Esses três têm tudo a ver com relação sexual ou com a área sexual. Idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, írias, discórdias, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Eu vos declaro de antemão, já preveni que não entrarão no reino de Deus. Então Paulo mais uma vez reforçando as obras da carne. Então tem aqui sim ações e atitudes com a área sexual. Então nós vamos ver prostituição, ela vem da palavra porneia, que é relação sexual ilícita, adultério, a fornicação, homossexualidade. Isso daí tá tudo na palavra porneia. Relação com animais, com parentes próximos, tudo isso entre prostituição. Prostituição não é para você deitar com prostituto e prostituta, não é só isso. A pureza, ela tem tudo a ver com pensamentos. Quando a gente vê a palavra impureza em Gálatas, a impureza é a palavra acatarsia. Quando você pega a Bíblia com a palavra original, você tem o significado dessas palavras. A palavra impureza é no sentido moral. A palavra é proveniente desejo sexual, luxúria, vida devassas, de motivo impuros. É aquilo que você alimenta dentro do seu coração. A pornografia, ela te leva a desejos sexuais. Quando você alimenta esses desejos sexuais, você imagina ter, assim, dentro de um contexto, na sua mente, no seu pensamento, isso é impureza. E hora que os nossos pensamentos, eles devem estar puros. Comportamento. Não é só relação sexual. A forma como você se veste, ela vai sim dizer se você busca uma vida de pureza ou não. Lascívia é aseugeia, que é luxúria desenfreada. É um comportamento que não tem pudor. Excesso, indecência, libertinagem. Pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres, caráter ultrajantes, falta de pudor. O pudor, ela impede que certas partes do corpo sejam expostas com naturalidade. Sabe aquela irmãzinha que faz um post do Instagram que coloca os peitos em um versículo? Isso é lascívia, de acordo com a Bíblia. Então isso vai totalmente contra a pureza, impureza.
Quer dizer que a gente vai pra praia agora de burca? Não, não é isso. A forma como você expõe o seu corpo vai mostrar o teu nível e é pra gente pensar num jeito de um nível de... Porque nós temos que proteger, porque o corpo não é nosso, é habitação do Espírito Santo. Nós temos que proteger, guardar, ter uma vida de pudor. A gente já viu que é através de pensamentos, comportamentos. Em 1 Tessalonicenses 4 fala assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, que vos abstenhais da prostituição, onde cada um de vós saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia. Lascívia aqui é epitomia, que é desejo que é proibido. Então, se você é solteiro e você quer ter relação sexual, você fica desejando e pensando nisso, lascívia, você tem que ter cuidado. Isso são coisas para a gente começar a entender que isso nós precisamos entender as conversas que a gente tem e o que gera no nosso coração. Desejo pelo que é proibido, Paulo fala aqui, como os gentios que não conhecem a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então reflita sobre a prostituição e a lascívia. Dê um like e se inscreva no canal. Até!